Boa noite, queridos amigos. Tá, né? Então, mais uma vez estamos aqui para estudarmos um pouco mais a doutrina espírita, que é uma doutrina, é um farol nas nossas vidas, e a mensagem de Jesus também, que mais uma vez se reafirma em nossos corações, especialmente na época de final de ano, né? Que os nossos corações ficam mais abertos, mais voltados para a recepção, para a absorção das ideias da mensagem de Jesus. Então, eu vou escrever aqui no quadro os pontos que nós vamos abordar na noite de hoje, para nos orientarmos, e especialmente a mim também. Então, a palestra, o estudo vai ser baseado... Acho que não vai dar para segurar. Vou escrever aqui. Então, queridos amigos, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Aí nós vamos falar sobre a vingança, o ódio e o duelo. Mas antes de nós entrarmos nessa questão, eu quero dizer uma coisa. Hoje foi um dia bem puxado para mim, muito trabalho, quer dizer, muito bom, então. E aí, os presentes, quando cheguei aqui, eu estava cansada, mas eu recebi 2 presentes. O coral cantou uma das músicas que eu mais gosto. Isso me entrou assim muito bem e me ajudou bastante a relaxar. Ao cair da tarde. Eu adoro essa música, é o horário do dia que eu mais gosto, final de tarde, e tudo aquilo que traz no final da tarde, e o coral parece que foi um presente para mim. Foi real, e foi mesmo, foi um presente. Me ajudou bastante a me relaxar, a me acalmar, enfim. A intuição da Dilma. E a outra música que falou de Jesus, também muito linda, que eu gosto muito mesmo. Então, foram 2 presentes que eu recebi aqui na casa do professor Eurípides, e eu vou pedir muito a ele que me ajude a falar sobre os temas, porque por essas razões que eu já coloquei para vocês, né? Então, amai os vossos inimigos. Amor, né? Foi o mandamento maior que Jesus nos ditou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, é amor. O nosso compromisso maior na vida é aprender a amar, que também não é uma coisa tão simples assim. A gente já ama, eu acho que a gente já ama, já deu passos assim muito grandes em relação ao amor. Eu tenho certeza disso, gente. Absoluta convicção de que todos nós aqui já avançamos bastante na questão do amor, mas ainda temos muito a avançar, muito, muito. Mas isso não pode ser um fator de desânimo para nós. Muito pelo contrário, tem que ser um estímulo. Por quê? Se nós reconhecemos que nós já temos uma trajetória espiritual longa, né? Nós temos um passado
E nós estamos vivendo um presente hoje, e que a gente já consegue amar de uma maneira até especial. Então, isso significa que a gente avançou, que a gente deu passos. E significa também que nós vamos continuar dando os passos seguintes. Então, o fato de nós não termos ainda atingido aquele amor puro, como Jesus nos recomendou, não significa que a gente vai parar por aqui. A gente vai continuar a avançar, porque é o que nós queremos, é o que nós desejamos, é a nossa vontade. Ninguém quer estacionar, a gente quer sempre avançar. É o impulso da vida, né? Ninguém consegue realmente ficar parado. Isso aí nos causa sofrimento. Então, a vida nos impulsiona para a frente. E para a frente nós vamos seguir. E cada vez mais amar. Muito bem, mas tem umas palavras horríveis aqui, né, gente? A vingança, o ódio e o duelo. Só de ver essa palavra já nos traz assim um ar, um quê de incômodo, né? Falar de vingança. Realmente, nós nos espantamos, né? Nos causa essa estranheza, né? Falar sobre vingança. Aí no Evangelho, um espírito, Jules Olivier, ele diz assim: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Realmente, se a gente for fazer uma análise da história, a gente vai ver que, olhando para trás, nós verificamos que a vingança era quase que um dever, era quase que uma obrigação. Não, eu tenho que me vingar, porque eu fui ferido na minha honra. Não tinha isso, gente? Antigamente? Não, eu fui ferido na minha honra. Então, eu tenho que me vingar. É um dever, é uma obrigação, um compromisso. Então, os homens, as pessoas, partiam para a vingança. Era uma coisa até institucionalizada. A vingança era oficial. E ninguém era punido por aquele ato de vingança, porque foi para salvar a honra, como se dizia antigamente, né? Então, as pessoas se vingavam de mil maneiras, né? Tinha o duelo, que nós vamos falar sobre isso quando chegar lá. Era uma prática consensual, adotada pela sociedade, aceita, tudo bem, era assim. Mas, graças a Deus, nós já superamos um pouco, né, essa questão da vingança pela vingança, para salvar a honra. Então, tinha que se vingar através do sangue derramado. É um negócio muito pesado, né? Até para falar, é um negócio pesado. Já superamos, já não é bem assim. Mas ainda hoje, a gente pode dizer que a vingança realmente foi absolutamente extinta entre nós, nas sociedades, entre os homens, de um modo geral? Pois é, né? Infelizmente, a gente ainda temos resquícios da vingança, né? Aquela impulso, eu tenho que dar a resposta em relação àquela ofensa, aquela calúnia, aquele ato, eu tenho que responder à altura. Ainda existe esse impulso em nós, não é verdade? Então, gente, embora a vingança hoje ela é mais sutil, vamos dizer assim, mais sofisticada, não é uma coisa assim tão aceita, tão consagrada nas sociedades, mas ela ainda está presente. Ela ainda está presente. E, de certa forma, até bastante presente, bastante forte, a questão da vingança. Nós temos que dar muitos passos ainda para realmente acabarmos definitivamente com essa questão da vingança. Lavar a honra com sangue. Ainda hoje se lava a honra com sangue. Nós estamos passando, gente, por uma fase muito complicada realmente no nosso mundo, no nosso planeta, né? Então, quando a gente percebe que é muito interessante falar nisso, é uma coisa, parece que a gente está falando uma coisa que já acabou, já passou.
Mas não é bem assim. Aí a gente para e vê que isso ainda existe, que isso aqui ainda é realidade na nossa sociedade, no mundo. Gente, parece uma contradição, mas não é. A realidade é assim mesmo, a realidade é contraditória. Por exemplo, nós aqui na Terra, nós vivemos num planeta de provas e expiação. Nós estamos avançando, caminhando para um planeta de regeneração. Eu acho que realmente esse planeta de regeneração, que a doutrina espírita nos ensina, ele já está posto. Porque nós assistimos muita coisa boa, muito bem já sendo realizado. Então, o planeta de regeneração, ele já está chegando, ele já está entre nós. Mas ainda persiste o planeta de provas e expiação. Há as duas situações, as duas realidades sendo vividas pela humanidade. Não é isso? Então, é o que acontece também com isso aqui. A gente vê os homens se degladiando, os homens se matando, se ferindo para se vingar. Os países, inclusive, não só os homens, não, individuais, as nações também, muitas vezes elas partem para vingança. Você invadiu o meu território, porque ainda tem essa disputa, né? Territorial. Você invadiu o meu território, então eu vou invadir o seu e vou matar também. Você aprisionou, você matou, então também eu vou matar. Então é uma coisa que não tem fim. Uma coisa vai puxando a outra e a coisa vai acontecendo e não tem fim. Infelizmente. Aí tem um outro ponto aqui, que é o ódio, que a gente também tem que abordar nesse capítulo. O ódio é uma coisa horrorosa. Ódio, até a palavra já traz uma conotação pesada, né? Ódio. Ninguém admite que odeia também. Ninguém admite, tem ódio, né? Eu acho que nós até podemos dizer que a gente já não sente mais esse ódio tão forte, tão poderoso no nosso coração. A gente, às vezes, pode ter alguma crítica, alguma restrição, mas o ódio mesmo, o ódio, é uma coisa que eu acho que já está um pouco longe de nós. Nós estamos longe desse sentimento de ódio, e isso é muito bom. Então, também no capítulo 12, um outro espírito, Fenelon, ele diz assim: não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Não existe nada mais distante da lei de Deus do que o ódio, porque a lei de Deus é a lei do amor, é a lei da doação, é a lei da entrega. Então, o ódio, ele faz mal a quem recebe, porque vai receber aquela carga de energia negativa pesada, mas também faz muito mal a quem sente, a quem nutre esse sentimento dentro do coração. Porque a pessoa se afasta de Deus, se afasta das energias boas, das energias belas da vida, das energias que trazem a harmonia, que trazem a paz. É um veneno. Na verdade, o ódio envenena a alma humana. Totalmente contrário, absolutamente contrário à lei de Deus, à natureza. Vamos olhar para a natureza e a gente vai ver quanto amor que a natureza nos mostra. Quanto amor, gente, quanta entrega, quanta doação, quanto refazimento que a natureza nos traz, nos mostra, para todos. Para os justos, para os injustos, para os bons e para os maus. A natureza não segrega, não discrimina. Ela é benéfica para todos, ela ama a todos, ela distribui vida para todos, independente de cor, de raça, de credo, de sentimento, de tudo. Então, isso é a vida, isso é Deus. Então, isso é amor. E isso nos faz, nos aproxima, nos sintoniza com Deus, com as esferas superiores da vida. Isso é muito bom. E o ódio é justamente o contrário.
O ódio nos afasta de tudo isso. Então, envenena a nossa alma. Não só a nossa alma, envenena também o nosso corpo. Nosso coração, nosso corpo, a gente adoece e por aí vai, gente. Aí é um negócio muito complicado mesmo. O duelo. O duelo... Antes de ir para o duelo, vamos voltar aqui para o ódio. O ódio existe ainda, apesar de tudo que isso a gente já falou, o ódio existe ainda no mundo? Existe. E hoje a gente vê isso, né, com tanta clareza, a gente assiste, porque o mundo está globalizado, né, gente? Então, tudo bem que o bem também a gente vê mais, mas o mal, o ódio também a gente vê cara a cara. Um negócio que choca muitas vezes, né? A gente está com ele assim no nosso nariz, cara a cara. Então tem, gente, existe, é praticado muito ódio ainda no nosso planeta. Então a gente tem que fazer um esforço permanente, contínuo, para não só amar, aprender a amar cada vez mais, que também não é fácil também para a gente, mas a gente tem que estar nessa luta, é uma luta, é esforço para amar, para compreender, para ter compaixão pelo outro. Não importa quem seja esse outro, ele pode ser um criminoso, mas esse criminoso, ele teve uma mãe, ele foi uma criança, ele nasceu para a vida, ele quis viver. Enfim, tanta coisa, ele teve esperança, aspirações que muitas vezes foram frustradas, castradas. Então, não é aceitar o erro, mas é ter compaixão por quem erra. É diferente. Compreender. Não condenar. Claro que existe a lei dos homens e todos nós temos que seguir essas leis, porque senão viraria um caos, né? O mundo, as sociedades. Então, as leis dos homens, elas existem e devem ser cumpridas. E elas também se aprimoram, elas evoluem. Então, todos nós temos que nos enquadrarmos nas leis humanas. Mas existe a lei de Deus. A lei de Deus não condena. A lei de Deus educa. E oferece oportunidades sempre renovadas para todos nós evoluirmos, crescermos. Bom, então o duelo, né? O duelo, deixa eu ver aqui o que o livro fala sobre o que eu registrei aqui. Ele diz assim, o duelo, Santo Agostinho, ele diz assim, o duelo é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio também. Porque era uma prática que era, como eu já falei, aceita, né, recomendável, inclusive, quem foi caluniado, ofendido e tudo, tinha obrigação, tinha o dever de duelar muitas vezes. Isso era tido como um ato de coragem, um ato de bravura, um ato de afirmação de si próprio, mas não é nada disso. É um ato de covardia moral, porque normalmente essa coisa de defender a própria honra, isso nada mais é do que, todo mundo sabe, vaidade e orgulho, colocado como prioridade máxima da vida, defender a minha vaidade e o meu orgulho, né? Então, é covardia isso, é imperfeição, é fragilidade, não tem nada a ver com coragem, bravura, nada. E quem vai para um duelo sabendo que é a parte mais frágil, que está sujeita a perder sua vida, também é um ato de covardia moral, porque ninguém pode dispor da vida, só Deus. Ninguém dispõe da sua própria vida. Deus é o nosso Pai soberano, e Ele nos oferece a vida, oportunidade da encarnação para o nosso aprendizado, e só Ele realmente tem o poder
de definir até onde pode ir a nossa encarnação. Isso não nos pertence, pertence a Deus. Então, gente, é o contrário do que se dizia, o contrário do que se apregoava, do que se acreditava. O duelo nada mais é do que manifestação da covardia humana. E hoje, existe duelo? Existe? Existe ainda, gente. Talvez não naqueles moldes, né, de antigamente, né? Todo mundo parava, era um duelo, era em qualquer lugar, tinha um ritual, tinha um monte de coisa, então todo mundo parava para assistir e tal. Não é bem mais, não é assim, né? Esse ritual mudou, mas existe ainda o duelo. Muita gente parte para duelar. Novas armas, nova tecnologia, novos procedimentos, enfim, mas ainda existe. Existe. Infelizmente, ainda existe no nosso mundo. Então, gente, o que nos cabe diante disso? Nos cabe realmente oferecer ao mundo uma nova atitude, uma nova prática, diferenciada de tudo isso. Uma prática que revele não a covardia, mas a nossa coragem, a nossa força, a nossa fé, que é o ato realmente de amar, de deixar de lado o orgulho, o egoísmo e de, ao invés de odiar e duelar, a gente tem que substituir isso por quê? Amar e perdoar. Perdoar. Não é? Então, aí eu pergunto, é fácil o perdão? Ele não é fácil, né, ainda para nós. Mas na medida em que a gente vai exercitando, ele já não fica tão difícil. Porque a gente começa a compreender, ver o outro, começa a olhar. É o olhar, gente, é o olhar. Quando a gente sai do nosso pedestal, a gente desce do nosso orgulho, desce da nossa vaidade, desce do nosso egoísmo, a gente vê que nós todos estamos no mesmo barco, nós não somos tão diferentes assim uns dos outros, todos nós temos as nossas fragilidades, nossas imperfeições, então não posso ficar condenando o outro, não é? E eu tenho que perdoar, sabe por que eu tenho que perdoar? Porque eu preciso do perdão também. Eu sempre estou precisando de perdão e espero que eu seja perdoada. A gente quer isso, a gente tem essa expectativa em relação ao outro. Ah, meu Deus, tomara que ele me desculpe, tomara que ele me perdoe. A gente quer isso. Então, se eu quero isso do outro, eu tenho que oferecer para esse outro também a mesma atitude, o mesmo comportamento de perdão. E como é bom quando a gente perdoa, a gente se livra de tantas mazelas, gente. Tantas mazelas. O fato de nós não perdoarmos nos aprisiona dentro daquele saco, né, de coisa ruim que a gente entra. Mas, quando a gente perdoa, a gente fica leve, livre. Nós só podemos experimentar a liberdade, que é a essência do ser humano. Deus nos criou livres, nós somos espíritos livres. Mas nós só podemos exercitar, experimentar essa liberdade se nós realmente formos capazes de amar e de perdoar. Quanto mais amarmos, quanto mais perdoarmos, mais livres seremos. E aí, indo na direção da nossa essência, que é a liberdade e que é o amor. Isso é muito bom, né, gente? Nos deixa cheios de esperança, né? Nós vamos chegar lá. Com certeza nós vamos chegar lá. Deixa eu ver aqui o que eles falam mais sobre essas questões, duelo, ódio. Adolfo também, um outro espírito que deu uma mensagem aqui nesse capítulo, ele diz assim: ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante.
É o que nós falamos aqui. Ninguém tem esse direito. Qual é o primeiro direito natural da vida? Qual é? Primeiro direito básico, natural da vida? De viver. É de viver, gente. Eu tenho esse direito. Deus me proporcionou isso. Então, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém. Esse é o direito mais básico, mais fundamental, é o direito primeiro. Então, isso é um crime aos olhos de Deus. Todo atentado à vida é um crime aos olhos de Deus. E nós vamos ter que pagar por isso. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, olha só que bonito isso, gente. Vou até repetir. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre do nosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a gente não vive ainda, né, na plenitude. De um modo geral, a gente ainda não vive uma situação dessa natureza, né? Nós vemos hoje no nosso mundo muita discórdia, muito preconceito, muita disputa, muita guerra. É muita gente. É um negócio assim que meio que assustador, se a gente parar para ver, para pensar. A gente liga o noticiário e a gente vê tudo isso. Enfim, não adianta também a gente virar as costas e fingir que nada disso está acontecendo. Porque para eu mudar a mim mesma e, consequentemente, mudar minha relação com o mundo, eu preciso saber que mundo é esse em que eu estou. Que mundo é esse que eu estou vivendo? Então, eu tenho que conhecer esse mundo. O que está rolando? O que está acontecendo? E a gente vê muito isso ainda. Nações contra nações. Disputas de toda ordem, de toda natureza. Disputa de território. Que é um negócio que, poxa, o planeta é tão grande, gente. Que isso? Por que eu tenho que lutar por um pedacinho de terra? Por que eu tenho que matar? Por que eu tenho que morrer por isso? Eu não posso abdicar disso? Que isso? Mas ainda se briga muito, se guerreia muito em função disso. Por razões comerciais também. Por disputas de mil naturezas. Irmãos contra irmãos. A gente vê agora, acompanhando lá nos Estados Unidos, branco contra pretos. Gente, que mundo é esse? Mas é o nosso mundo, que é lindo, que é maravilhoso, que é cheio de amor, cheio de luz, cheio de vida a nos ofertar a cada dia, a cada manhã, quando a gente abre a janela, a gente vê a natureza, os passarinhos cantando, as árvores, as flores, a manhã, o sol, a luz. Quanta coisa linda, quanta coisa bela. Por que nós, os homens, temos que destruir isso tudo? Temos que negar a existência disso tudo, fechar as janelas. Por quê? Vamos viver disso, gente. Aí é que está a riqueza. É aí que mora a riqueza da nossa vida. Mas muita gente não vê ainda, não percebe todos esses presentes que Deus está a nos ofertar a cada dia. Por isso as guerras. Por isso, irmãos contra irmãos. Quantos muros, gente? Quantos muros? Graças a Deus o muro de Berlim há bastante tempo foi derrubado. Graças a Deus, imagina que sofrimento aquilo não causou. Para aquelas famílias, para aquelas pessoas ali, separadas dos entes queridos, cerceada no seu ir e vir, na sua liberdade, de se relacionar, de conviver. Mas, infelizmente, o muro de Berlim foi derrubado, mas temos outros muros por aí afora, que separam os homens, que dividem as nações. Isso tudo é ódio, gente. Isso é ódio.
É duelo. É duelo. Enfim. Também tem uma coisa que reflete muito, né, essa questão do ódio e do duelo. Por exemplo, a dominação, o poder. O poder é uma coisa assim, seríssimo. Como os homens brigam, matam e morrem pelo poder, uns contra os outros. E não é só o poder político, não, que eu estou falando. Poder político também, né? Tem vários. O mundo é aquela coisa assim, quem é o mais forte, quem é o poderoso, quem tem a hegemonia, enfim. Mas tem o poder, por exemplo, de as pessoas, os grupos, as nações acharem que tem que impor a sua religião aos outros povos. Não tem? Isso aí está gritando na época atual. Tem que impor. A religião é essa. Quem não seguir essa cartilha, morre. Morre e matam mesmo. Então, isso é o quê? É você querer dominar. É você querer exercitar o poder, segurar o poder. O poder, o verdadeiro poder, gente, não é temporal, não é do mundo. O verdadeiro poder está em outras esferas. A opressão, homens contra mulheres. Há pouco tempo aí foi morta uma mulher no Oriente, não lembro em que país, não sei se foi no Irã, porque ela foi assistir uma partida de vôlei. Não dá para entender uma coisa dessa. E isso acontece, sim. É banal isso, é banal. Então, é o poder do homem sobre a mulher. Já não é mais nem poder, é opressão mesmo. Tudo isso reflete essas questões aqui que nós estamos discutindo hoje e que nós precisamos superar para que a gente possa realmente avançar no nosso caminho de liberdade, de amor e de felicidade, que é o que todo mundo quer. A gente quer ser feliz aqui. Eu quero ser feliz na Terra, gente, ainda. Não quero ir para outro planeta, não, eu acho. Se me perguntarem lá no plano espiritual, me derem essa oportunidade, que não vão me dar, claro. Mas, hipoteticamente, né, se me derem a oportunidade de ir para outro planeta, gente, eu não quero, não. Eu quero ficar aqui na Terra ainda, sabe? Porque eu acho tão bonito esse planeta, então eu quero ser feliz aqui. Enfim, mas isso são questões que a gente não pode definir agora, né? Só do outro lado mesmo, no plano espiritual, para saber. Bom, vamos ver aqui. O que mais eu separei aqui para a gente? Ele diz assim, Santo Agostinho, ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Ele está perguntando. Deus deu esse poder de vida e de morte sobre os outros para nós? Não. Pois só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmo. Então, aquilo que eu já falei antes, né? A gente não pode dispor nem da nossa própria vida. Ela pertence a Deus. Nós temos o livre-arbítrio para construir a nossa vida, a nossa trajetória. Mas quem nos ofereceu a vida foi Deus, que nos criou. Então, Ele sabe direitinho até onde a gente pode ir. Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, para completar isso aqui, essa questão. Aí na pergunta, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, terceira parte, ele fala sobre as guerras. Então, Kardec pergunta assim aos espíritos, que é o que impele o homem à guerra? Aí os espíritos respondem, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. É isso, gente. Por isso que a gente vai às guerras, né? É aquela coisa da paixão, do poder, da dominação, da luta pela hegemonia política, econômica e até social, enfim, tudo isso leva o homem à guerra. Mas é a predominância da natureza animal, né, que está ali, ó, gritando.
Aí vamos ver na outra pergunta. Ele diz assim, falando sobre... eu separei aqui. Duelo. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Aí os espíritos dizem assim, não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Nós somos bárbaros ainda, gente. Olha só. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como juízo de Deus. Então, é ridículo, realmente é ridículo, né? E a gente tem que estar muito penalizado daqueles irmãos que ainda praticam o assassínio, o crime, enfim, que cometem esses absurdos, né? Aí ele diz assim, pergunta assim, que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? É aquilo que eu falei no começo. Havia o duelo porque você tinha que lavar a honra com sangue, né? Então ele diz assim, que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Aí os espíritos dizem, orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. É o que está por trás, gente, de tudo ainda. Orgulho, vaidade e egoísmo. Porque quem luta pelo poder, quem busca o poder acima de qualquer coisa, ele está colocando à frente como prioridade máxima da vida o egoísmo e o orgulho. Orgulho de indivíduos, orgulho de povos, orgulho de nações. Tudo isso é orgulho, vaidade e egoísmo. São as grandes chagas da humanidade ainda hoje. Estamos acabando, gente. Estamos no finalzinho já. Já estamos acabando. Então, meus amigos, eu estudando, lendo essas questões, eu olhava para o passado, olhava para ver como é que a coisa acontecia naquela época, em épocas mais distantes da história, mas eu olhava também para o presente. Eu queria fazer um paralelo entre tudo que ocorreu, entre os hábitos, os costumes do passado, mas o presente, o hoje, o atual. Embora muita coisa tenha mudado, muitos procedimentos, muitos rituais, mas ainda nós convivemos com essas chagas. Infelizmente, nós vivemos com essas chagas. Nós vamos superar? Vamos. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos superar isso tudo. Está aí a doutrina espírita para nos orientar, nos esclarecer, nos fortalecer, nos dar a coragem necessária, a compreensão necessária da vida, o verdadeiro sentido da vida. A doutrina nos traz isso, nos ensina. E Jesus também, que é o nosso grande mestre, que exemplificou, que deixou aqui a sua mensagem, que dividiu a história em antes e depois, que é o mestre dos mestres, que nos ensinou, coisas totalmente diferentes, que nos orientou para a vida, para o amor, para a glória, para a perfeição. Então, nós temos dois instrumentos poderosos nas nossas mãos para a gente nos libertar de todas essas mazelas. Eu tenho certeza que a gente vai se libertar, mas hoje a gente ainda vive assim, essa realidade contraditória, vamos dizer assim, essa realidade dupla. Se ao mesmo tempo a gente está com um pezinho no planeta de regeneração, a gente ainda está com outro pé no planeta de provas e expiação, vivendo, respirando, que a gente respira isso tudo dentro da nossa própria casa. Porque quando a gente liga a televisão, quando a gente abre um jornal e vê aquelas notícias todas, aquelas situações, a gente está respirando isso tudo aqui. Então, a gente se nutre também, de alguma maneira, a gente também se nutre dessas realidades. Mas é muito importante que a gente consiga fazer sempre uma análise crítica de tudo isso que a gente vive, dessa realidade, gente.
não vamos engolir isso simplesmente, absorver isso simplesmente. Tomar esse veneno, não. A gente não tem que tomar esse veneno. A gente pode estar lá, no meio disso tudo, mas a gente pode estar fora também. Com o pé dentro, mas com o pé fora. Fazendo sempre essa reflexão, avaliando, analisando, submetendo tudo o que acontece, todos esses fatos, submetendo à luz da doutrina, aos ensinamentos de Jesus, para poder compreender e para poder vislumbrar mais adiante, gente. A gente tem que olhar para frente também. Não é só o hoje também, não. A gente tem que olhar para frente. O que a gente pode projetar de bom, de belo lá para frente? E o que eu tenho que fazer para que eu possa realmente alcançar esse futuro, que é um futuro de paz, um futuro de harmonia, um futuro de solidariedade, de compaixão, de beleza. É o que a gente quer, de felicidade e de liberdade, que é o que a gente quer. Muitos esforços estão sendo feitos, muitos esforços. Também a gente tem que reconhecer isso, eu acho. A gente vê muitas ações no bem sendo desenvolvidas, sendo praticadas pelos espíritas e pelos não espíritas também. Muitas ações no bem. Então, a gente tem que louvar esses esforços, ajudar também, contribuir, fora a espiritualidade também, que deve estar trabalhando muito, gente, mas muito mesmo, para envolver esse planeta em luz, em paz, trazer energias favoráveis, energias amorosas, energias positivas, para alavancar o progresso moral desse planeta. Porque o progresso intelectual, ele está vindo também, rapidamente, né, gente? A gente também está vendo isso. É ótimo isso, muito bom. Mas o progresso moral também precisa vir com mais rapidez. Então, os espíritos superiores, eles estão também trabalhando muito para que a gente possa realmente dar um salto, né, ganhar mais avançar mais alguns passos na direção do planeta de regeneração. Então, eu pensei o seguinte, eu acho que seria muito bom se nós pudéssemos colaborar também com esses espíritos superiores que estão trabalhando nesse sentido muito. A gente colabora através do nosso trabalho, tudo bem, mas a gente pode colaborar também através do nosso pensamento e do nosso sentimento, que são forças poderosas também no universo. O pensamento é criador. Então, a gente pode também trabalhar o nosso pensamento e o nosso sentimento para que a gente possa sintonizar com esses espíritos e ajudar também a envolver a Terra, envolver o nosso planeta nessa luz que possa neutralizar, ajudar a neutralizar essas energias negativas que estão por aí. Então, gente, eu trouxe uma música que eu ia pedir ao nosso companheiro para colocar, e vamos fazer uma prece para todo mundo, para a gente contribuir também através do nosso pensamento e do nosso sentimento para isso. Então, querido Jesus, nosso mestre querido, nosso guia, nosso modelo, queridos amigos, mentores desta casa, professor Eurípides Barçanufo, doutor Bezerra de Menezes, nosso amigo Chico Xavier, tantos outros companheiros, trabalhadores na seara do bem. Nós estamos aqui, queridos, nesse esforço pequenino, sabemos, mas um esforço sincero para rogar a todos vocês que possam nos ajudar nesse grande esforço, Senhor, de oferecer ao nosso planeta
oferecer um pensamento de paz, um pensamento de amor, Senhor, de luz, de harmonia, de compaixão, que possa chegar aos corações de todos os homens, Senhor. Que todos possam ser tocados, Senhor, por esse desejo tão grande, Senhor, de trazer para o nosso planeta, Terra, tão querido, tão lindo, tão belo, trazer, Senhor, essa harmonia, essa paz, que é tão desejada, Senhor, mas que é tão difícil de se construir. Que nós possamos nos unir a todos, Senhor, nessa empreitada, Senhor. Unirmos a essas energias de amor poderosas que vêm da espiritualidade amiga, Senhor, e fazer uma corrente, Senhor, uma única corrente forte, Senhor, que possa envolver nosso planeta, Senhor, essa morada que Deus nos ofereceu, com todo o seu amor, Senhor, com todo o seu carinho, essa morada tão bela, Senhor, tão aconchegante, que nos acolhe, que nos oferece, Senhor, a vida. Então, Senhor, que nós possamos, Senhor, ajudar, através dessas energias singelas, Senhor, que nós possamos ajudar nessa corrente, Senhor, a transmitir muita paz, muita luz, muito amor, Senhor, para todos os homens, Senhor. Todos, Senhor, todos. Os que estão trabalhando, os que estão nos presídios, os que estão nos hospitais, os que estão na rua, Senhor, os que estão em sofrimento, os que estão ao nosso lado e os que estão distantes também, Senhor. Que todos possam ser abraçados, Senhor, envolvidos nesse amor, Senhor, que nós sabemos que é tão grande, Senhor, que a Tua misericórdia possa nos abraçar, Senhor, a todos nós aqui na terra, Senhor, e que nós possamos oferecer a este planeta, na nossa pequenez ainda, Senhor, na nossa fragilidade, Senhor, que nós possamos oferecer a este planeta, Senhor, o melhor que nós tivermos em nossos corações. O amor, Senhor, tão pequenino ainda, tão frágil, Senhor, mas essa semente de amor que já brotou em nossos corações, que nós possamos oferecer a toda a humanidade, Senhor, a todo esse planeta, Senhor. Que nesse final de ano, Senhor, seja esse o nosso presente, Senhor, ao mundo, presente do amor, Senhor, da compaixão, da solidariedade, da compreensão, Senhor. Abençoa nossos esforços, nossas pequenas iniciativas, Senhor. E que nós possamos contar sempre com os mentores desta casa, Senhor, a nos amparar e a nos encorajar, Senhor, nessa tarefa, Senhor, que é a tarefa da hora, Senhor, a tarefa do momento, Senhor, e que todos nós já podemos abraçar. Assim seja. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus.